Seja bem-vindo, bem-vinda ao Notícias de hoje. A minha opinião, a sua também, e o que Deus tem a ver com isso. Primeira notícia do dia, infelizmente é uma notícia em que uma mulher de 47 anos morreu após o carro ficar submerso depois do temporal que deu ontem. Infelizmente, a rua começou a alagar e ela morreu, se afogou e morreu. Ainda prestaram alguns socorros ali, mas não deu. Claro, a vida pertence ao Senhor, e eu fico imaginando o dilúvio, que foram 40 dias chovendo. Ontem foram minutos, horas, claro que uma chuva muito forte, mas imagina um dilúvio, o que realmente causou, o que diz lá em Gênesis, porque Deus estava irado com a terra, com os moradores. Então a gente precisa pensar também, se Deus não está irado conosco, está mandando essas chuvas, sei lá, tudo a gente precisa pensar. A segunda notícia é lá de Israel e diz assim: segunda fase de cessar fogo. Israel pede para que os militares saiam da região de Gaza, ou seja, região de Gaza aí sempre no cenário de guerra, E se a gente for ver os midianitas, que sempre foi o inimigo do povo de Israel, os filisteus também, mas os midianitas, eles dominavam o território de Israel na época de Gibeão, e eles iam até justamente a faixa de Gaza, que é o local desse embate, terra que dizem ser dos palestinos. Eles querem tomar aquela terra e criar um Estado palestino. Então há um pedido aí para que realmente Israel tire os militares lá da faixa de Gaza. Provavelmente isso não vai acontecer e a coisa só vai esquentando. Esse é um sinal da volta de Jesus. Guerra e rumores de guerra e os países se levantando contra Israel. A terceira notícia desse dia 19 de fevereiro: mortes de amigas foram transmitidas por videochamada para preso, claro, preso dentro da cadeia. E o preso que viu a filmagem foi o mesmo que encomendou o crime. Isso aconteceu lá em Mato Grosso. Agora, a pergunta que todo mundo faz: como é que chega celular dentro da prisão? Como é que ligam para ele? Como é que tem videochamada? Sempre tem, sempre quando vão pesquisar se tem celular, sempre tem celular. Alguém está facilitando. Corrupção. A corrupção foi uma das coisas, eu falei agora há pouco sobre o dilúvio, a corrupção foi uma das coisas que fez Deus mandar aquele dilúvio e matar todo mundo. Está lá em Gênesis 6, lê lá. Então, por onde a gente vê corrupção. Alguém facilitando o celular de entrar na cadeia, deve facilitar entrar arma também, e por aí vai. A gente lamenta essas duas mortes. Na verdade é uma mulher e a outra é homem biologicamente e era trans. Então a gente lamenta essas duas mortes, mas eram pessoas também envolvidas, de acordo com a notícia, no tráfico ali, com facções criminosas. Alguma coisa elas deviam, a gente lamenta essas mortes. A quarta notícia as pessoas não perdoam não. Multidão invade carro da polícia e lincha suspeito de assassinar criança de 2 anos em Itabira. Homem morreu no hospital. E a notícia diz que o casal foi preso suspeito da morte do menino, e a mulher foi levada à delegacia da polícia, mas o companheiro dela foi linchado, levado ao hospital de Pernambuco. O pessoal não perdoa, Matou a criança e o pessoal fez a justiça com as próprias mãos. O homem acabou morrendo. Claro que a gente não vai concordar com a justiça feita com as próprias mãos, Mas também as pessoas estão cansadas. Não justifica o que elas fizeram, mas elas estão cansadas. E matar uma criança de 2 anos é lamentável, Volta logo, Jesus. E uma quinta notícia também, dizendo
da mente do ser humano cada vez mais deplorável. Aluno pinta suástica, aquele símbolo do nazismo, no rosto, no dia da formatura. Isso foi lá no Rio Grande do Sul. E claro que a universidade não permitiu que ele se formasse, colasse grau com aquele símbolo. A universidade interveio e proibiu ele de colar grau. O estudante alegou que era um símbolo hindu, né, de um outro povo. Mas também o que esse cara tem a ver com um povo hindu? Né? Então, na verdade, no fundo, deve ter esse rapaz que está se formando, deve ter sim algum sentimento nazista, né? Para quem não sabe, o nazismo, as pautas básicas ali era Hitler contra os negros, contra o povo judeu, contra outras raças e por aí vai. Foi uma das maiores matanças, morticínios que já houve na história mundial, né? E esse rapaz se formando em engenharia mecânica dá uma dessa, pinta no rosto o símbolo do nazismo. É lamentável cada vez mais a mente do ser humano indo de mal a pior. O ser humano está precisando de Deus, voltar à sua essência, voltar a ser a imagem e semelhança de Deus, e assim a gente vê, né? Se for desse jeito vai melhorar, mas se não for desse jeito aí, vai de mal a pior sempre. Lamentável. Fiquemos atentos. Jesus está voltando, vamos blindar a nossa mente para que a gente não se torne alguém perdido nesse mundo, com a mente doente. Valeu demais, comenta aí, fica na paz.